Olá, categoria de infraestrutura. Dia 17 de dezembro de 2025, nós vamos completar 10 anos de ANEINFRA Sindical, o nosso sindicato, Sindicato Nacional dos Analistas e Especialistas em Infraestrutura. Eu estou aqui com o Rodolfo Salomão, especialista em infraestrutura sênior e que foi o presidente da diretoria que fundou o nosso sindicato. Ele vai falar um pouquinho para a gente. Muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde. Rodolfo, queria que você pudesse nos contar sobre o histórico dessa criação, quais foram as motivações, como se iniciou todo esse processo da criação do sindicato. A ideia da criação do ANEINFRA Sindical, ela vem na mesma fecundação da fundação da ANEINFRA. Há uma passagem em que a categoria, nos seus primeiros meses, antes da fundação da ANEINFRA, a nossa liderança, na época que foi o primeiro a tomar posse, o Fábio Henrique Costa, ele teve uma discussão com o Duvanier, que era o secretário de Relações do Trabalho, e se apresentando como comissão de ingressantes. O Duvanier virou para ele: meu amigo, eu não falo sequer com sindicato, eu só falo com confederação. Você acha que eu vou discutir com uma comissão de aprovados? Nesse dia, ele reuniu a gente e falou: temos que fundar a ANEINFRA. E no dia 6 de novembro de 2008, fundamos a ANEINFRA. Mas já sabendo que seria um passo para a fundação do sindicato. Por quê? Porque havia uma dúvida se a associação teria legitimidade para negociar com o governo. Lembrando que os únicos governos que abriram mesa de negociação foi os 3 mandatos do atual presidente e os 2 mandatos do governo Dilma Rousseff. Nunca antes nem depois houve essa questão de negociação. Mas o governo entendia que a legitimidade era dos sindicatos, mas abriu para que as associações negociassem. O sindicato muda perante os interlocutores, tanto da sociedade quanto do empregador. Então, nós tivemos a primeira diretoria, que não foi a provisória, comandada pelo Cristiano Zinato, e posteriormente concluído o mandato pelo Frederico Meira. Eles fizeram a primeira prospecção e viram que era muito custoso e muito difícil, e eles achavam que a categoria ainda não estava madura. Nós já tínhamos essa ideia. E eu encontrei uma diretoria que era a diretoria que tinha o perfil ideal. Então entendíamos que a ANEINFRA tinha acumulado os recursos financeiros necessários, tinha uma diretoria com o perfil necessário e que a categoria estava com esse grau de amadurecimento. Mas o que convenceu a nós era o seguinte: na época nós não éramos filiados a sindicato algum. E vários colegas viviam recebendo boleto do Sindicato dos Engenheiros e havia um movimento do Sindicep querendo nos obrigar a pagar a contribuição sindical a esses sindicatos. E aí vimos o seguinte: olha, se é para pagarmos contribuição sindical, que paguemos para a nossa representação. Com um ano bem no meio do nosso mandato, a gente conseguiu fazer a Assembleia de Fundação, que é o marco da fundação de qualquer sindicato, no dia 17 de dezembro de 2015. A partir dali foram os trâmites para a obtenção da carta sindical, que levou alguns anos. Então, essa foi a história de um grupo que eu gostaria aqui de nominar. Eu tive o grande privilégio de coordenar, mas que era um grupo formado pelo Antônio Carvalho, pelo Tiago Arima, um gigante nesse processo todo de criação do sindicato, que era o nosso diretor administrativo financeiro, o Daniel Lima, Gilvan Braga, o Cristiano Gontijo, Tetsu Koike, que é um expoente da categoria, Isabela Posetti e o André Perim. Depois veio a ser o presidente que nos sucedeu. O nível de respeitabilidade da categoria mudou perante as outras categorias, tanto é que depois nós conseguimos ingressar no Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, e passamos a ser tratados como
como pares pelas categorias de elite do funcionalismo federal. Rodolfo, olha, em seu nome, quero aproveitar para agradecer todos aqueles que se envolveram de uma forma muito proativa, de uma forma muito dedicada, zelosa na criação desse nosso sindicato. Rodolfo deu aqui não só um histórico, mas um testemunho da importância do sindicato. Rodolfo, quero dizer que na gestão passada, eu estava como vice-presidente, a Valesca, nossa presidente, nós percebemos a importância que foi sermos um sindicato no processo de negociação, ter uma mesa dedicada exclusivamente à categoria de infraestrutura, não ficar dependendo de outros sindicatos centrais para poder a gente levar o nosso pleito. E eu quero também te dizer que hoje a ANEINFRA ela é referência. Semana passada, 2 associações de outras carreiras me procuraram para saber exatamente o processo de constituição do sindicato. Tive a oportunidade de falar não com muitos detalhes, mas de uma forma geral, mas mostrando que assim a gente está virando referência para outras carreiras do Serviço Público Federal. Nosso muito obrigado aí a todos vocês, colegas, analistas, especialistas em estrutura, que contribuíram com a criação aí do nosso sindicato, que, como eu disse, como o Rodolfo disse, dia 17 de dezembro de 2025, vamos completar os nossos 10 anos. E que venham outras décadas de sindicato, de muita conquista, de muitas realizações, e seguimos firmes aí na valorização da nossa categoria de infraestrutura.